A outra notícia talvez não seja muito boa aqui para o Sudeste, onde nós estamos, talvez nem para o Sul, no centro do país, e talvez seja uma notícia boa para o Norte, Nordeste, por exemplo, porque já se falava há alguns meses que a Laninha, o fenômeno Laninha, se instalaria bem mais cedo, e previam outubro, e de fato estamos sob esse fenômeno nesse momento. E o que é que isso pode significar e por que talvez não seja muito bom para a gente aqui, por que talvez seja melhor lá para o Norte e Nordeste? Porque nós estamos falando da questão da regularidade das chuvas. Elas têm vindo, para nós aqui deve chegar uma nova frente agora no domingo à noite, mudando o tempo, com alguma tempestade, algo assim, e com baixas de temperatura. Mas ela não é a primeira dessa estação e as anteriores que vieram com pouca chuva. Não é a chuva que restabelece a reserva hídrica dos nossos rios, do nosso solo. Embora a gente veja já a relva verde, mas parece ser superficial. Mas eu também estou me aventurando a falar daquilo que eu não entendo. Ora, se eu não entendo e tem um cara como Leandro Puchalski, meteorologista e jornalista, à disposição para explicar por que eu estou aqui tomando o tempo dele, afinal de contas, hein? Bom dia, Leandro! Bom dia, Daércio. Que prazer voltar a falar com um amigo. Um abraço, prazer falar com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes aqui do Jornal das Saudades. Leandro é meteorologista e é meteorologista também de emissoras do Grupo Globo, né, na região sul do país. Está sediado ali em Santa Catarina. E durante aquelas geadas que nós tivemos, ele ajudou bastante, antecipando algumas situações que nós teríamos aqui, como de fato tivemos. Deu uma grande colaboração aos nossos ouvintes, vocês devem estar lembrados dele. E agora, essa situação que se antecipa da Laninha, é preciso que a gente entenda o que significa isso e o que é que a gente tem a ver com isso, né? Daí a minha pergunta: a Laninha se caracteriza por quais situações pluviométricas aqui, particularmente para o centro-sul, vamos chamar assim, do nosso país, Puchalski? Olha, Daércio, o que a gente tem... Eu só vou pedir para o pessoal que eu estou me ouvindo um pouquinho, tá? O retorno... você está com retorno teu aí, está dando algum tipo de retorno, se puder. Melhorou assim agora? Mas assim, tranquilo. Ok. Eu continuo me ouvindo, mas vamos lá. Assim, a gente tem o Laninha, Daércio, influenciando o clima aqui no Brasil, principalmente nessa época do ano, né? Nesse período, assim, entre primavera e início de verão. O Laninha, quando ele se estabelece, ele pode se estabelecer a qualquer época do ano, mas tem alguns períodos que ele influencia mais ou influencia menos, né? Aqui, especificamente no sul do Brasil, ele provoca uma redução dos volumes de chuva, tá? Especialmente agora, nessa época do ano. O estado de São Paulo, ele tem um pouco a característica aqui da região sul do país, né? Então, assim, normalmente ele entra um pouco, o estado paulista, nessa condição aí de redução dos volumes de chuva. Mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que é normal, que é tradicional, que a gente tenha o retorno, né, da chuva gradativamente em primavera, porque o nosso período chuvoso, e quando eu falo nosso, sudeste do Brasil, é o período do verão. Então, é natural, é normal que a partir dessa segunda quinzena de outubro, ao longo de novembro, aos poucos a chuva comece a aparecer, para a gente ter lá o período chuvoso do período do verão. Um dos mecanismos que ajudam a trazer esse retorno, né, da chuva para o sudeste é o que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, uma abreviatura das ZACAS, né? Que é isso? São ventos em altitude que começam a soprar da região norte do Brasil, região da Amazônia, em direção mais ao sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. E muitas vezes as frentes frias que saem aqui do sul do Brasil e chegam até aí, elas acoplam, vamos dizer assim, com esses ventos em altitude, recebendo umidade da parte da Amazônia, e essas frentes se intensificam, e aí normalmente você tem a questão da chuva. Isso é o padrão. Quando você tem o Laninha influenciando, a gente acaba tendo o posicionamento
desses ventos em altitude, dessas zacas, um pouquinho mais ao norte da localização normal dela. Isso pegaria um pouquinho mais centro-norte de Minas Gerais em direção ao nordeste. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a previsão é que a gente tem uma irregularidade na distribuição e também na intensidade da chuva mais para o estado de São Paulo, ou seja, ela vai aparecer, mas irregular, às vezes chove mais num ponto e menos no outro, e ela vai ser um pouco mais regular do centro de Minas em direção à divisa, né, Minas com Bahia. Então, essa é a expectativa para esse ano. Logo, estamos falando aí do Vale do Jequitinhonha, por exemplo, né, que é mais árido, e você percebe então que as regiões onde não sempre se pensou que choveria menos, nessa situação de laninha chove mais lá e menos aqui pra gente. Mas aí... porque assim, Décio, é quase que um balanço, né? Quando chove no sul do Brasil, diminui a chuva no sudeste e vice-versa. Né? Então, a gente tem um pouco isso, porque os mecanismos que provocam chuva, agradecer o pessoal, agora eu não estou me ouvindo mais, quando a gente tem assim um comportamento de chuva, os sistemas meteorológicos que passam aqui também passam aí. Então, eles acabam trazendo essas instabilidades pelo mesmo motivo, vamos dizer assim, né? Algumas características diferentes, é verdade, mas, então, se eles estão aí, não estão aqui, e vice-versa. Então, a gente acaba tendo. Então, se tem um laninha previsto, a gente tem previsão de uma redução de volume de chuva no sul do Brasil. Automaticamente, quer dizer que essa chuva estaria mais dentro do sudeste do país, né? Aí, porém, é isso que a gente falou, como tem o laninha, aí a posição da chuva era um pouco mais ao norte. Então, vai pegar mais do centro de Minas em direção ao norte do estado. As cabeceiras dos rios, dos quais nós dependemos até para a geração de energia elétrica aqui e tudo mais, nesta região em que vai chover, do norte de Minas para cima, elas estão ali, quer dizer, pelo menos as cabeceiras dos rios terão chuvas mais regulares? A gente tem, assim, a gente não tem a melhor notícia, mas também não tem a pior, né? A melhor notícia é que fosse a gente tivesse uma chuva de São Paulo em todo o sudeste, né? Desde a divisa de São Paulo com o Paraná e o sudeste inteiro, né? Onde a gente pegaria todas essas maiores reservas hídricas, né? Do país, né? Então seria o ideal. Mas a gente acaba tendo alguma chuva também na região, inclusive na cabeceira desses rios. Devem ser mais beneficiados esses, né? Mais do norte de Minas Gerais, parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, do que propriamente no sul. Mas, assim, não quer dizer que não vai chover em São Paulo, né? Vai chover, só que, como eu falei, é uma distribuição irregular. Então, assim, a cada momento que essa chuva aparecer, a gente vai ter que acompanhar uma previsão mais de curto prazo para justamente entender aonde vai chover mais, aonde vai chover menos. Eu estava dando uma olhada nos dados agora dos últimos 15 dias, só para o nosso ouvinte, o nosso telespectador ter uma ideia, né? A gente, nos últimos 15 dias, teve chuvas acima de 100 milímetros, 100, 120 milímetros, em boa parte de Minas, em boa parte do Rio. Na região de São Paulo, nós aqui da região de Matão, Araraquara, indo um pouquinho mais para o sul, né, de São Paulo, a gente estava com volumes em torno de 50, 60 milímetros, né, mais ou menos a metade da chuva da região de Minas, por exemplo. Entendi. Só que alguns municípios de São Paulo, mais perto de Minas, também já estavam na faixa dos 100 milímetros. Então, é mais ou menos o que aconteceu nos últimos 15 dias, mais ou menos seja um retrato do que a gente pode ter aí na sequência nos próximos meses. Então, vai ter chuva, né? Talvez não o ideal, mas também não é a pior. A pior de todas, né? Está previsto já para domingo, é uma virada do tempo. Aqui para nós, que talvez mude o tempo um pouco antes aí para vocês no sul, mas aqui para nós está dizendo aqui que de domingo para segunda, então vamos ter uma mudança, uma nova frente chegando, queda de temperatura e chuva. Mas a gente percebe que é como se fosse, até agora, pelo menos as que vieram, Puchalski, é como se a cabeça dessa instabilidade trouxesse um chuvisqueirão. Logo depois você tem um dia ou dois aí seguidos, pelo menos aqui no interior de São Paulo. O litoral de São Paulo, pelo jeito, choveu bastante por lá. Né? Hoje é que o tempo abriu um pouquinho, mas estava de chuva o tempo todo aí esses dias. Mas é como se fosse a cabeça da nuvem, da instabilidade, traz uma chuva de 40 minutos no máximo lá, que não é uma chuva assim tão substancial, e dali fica um tempo nubladinho por mais uns dias e acabou.
As demais, isso é só da primavera agora, ou as chuvas mais intermitentes, vamos dizer assim, aproveitáveis, virão depois, a partir de novembro, dezembro, janeiro? A tendência é que quanto mais para o final da primavera, dentro do verão, melhor se distribua essa chuva, né? É tradicional que isso aconteça, e aí pegue mais essa parte de Matão, vai em direção até mesmo às cidades mais próximas do centro-oeste do Brasil, né? É uma característica que isso vai começar a acontecer mais durante o verão, inclusive, né? E você tem razão, assim, a gente acaba tendo muito mais chuva na faixa leste de São Paulo do que propriamente do centro para o oeste do estado, né? E tem um motivo, e de novo a gente fala do Laninha, né? Porque quando a gente tem o Laninha interferindo na primavera, a gente ainda tem algumas massas de ar frio passando, claro que mais aqui no sul, mas que muitas vezes alcançam a região de São Paulo. Só que o deslocamento dessas massas de ar frio, Dércio, se dá pelo oceano na primavera. Né? Então, elas passam mais pelo oceano do que pelo continente. Então, baixa temperatura, mas nada comparado com o inverno. Só que, quando você tem um ar frio no oceano, você tem a umidade do mar avançando para o litoral brasileiro. Então, por isso, o leste de São Paulo, a capital, acaba tendo mais chuva nesses últimos dias. Como aqui, eu estou em Florianópolis, não sei se dá para ver direito, mas o dia está ensolarado. Olha, há muito tempo não tinha um dia assim, porque estava chovendo direto também no litoral de Santa Catarina, por causa dessas massas de ar frio e por causa do Laninha, que facilita que essas massas passem ainda nessa época do ano. E você está em Florianópolis, que é beira-mar, aí, então a proximidade aí está explicada. Eu estou com um mapa aqui agora para ilustrar, só para você saber, que está mostrando aqui nesse momento, não sei, acho que o vermelho seria já uma chuva mais intensa, e que nesse momento estaria incidindo exatamente lá sobre o norte de Minas, do modo como você falava. Olha aí, pode falar sobre esse mapa para mim? Isso, exatamente, assim, são algumas imagens de satélite, né, da manhã de hoje, então vai ilustrando isso, né? Então perceba, quanto mais ali para o lado colorido do vermelho, mais nuvens carregadas estão atuando neste momento, nessa manhã de sexta-feira, na parte mais norte de Minas Gerais, né? E aí traz o olho em direção a São Paulo, vai ver algo um pouco mais pro tom do escuro, né? Que mais é a ausência de nuvens. Então, dá para perceber um pouco isso, a posição dessas nuvens, um pouco mais centro-norte de Minas Gerais, né? Onde a chuva está acontecendo, que não deixa de ser bom, né? Mas ainda não pegando muito o estado de São Paulo. Então, assim, para o fim de semana, a gente tem previsão de chuva, como você falou, para a região de São Paulo, como um todo. E a gente até pode ter alguns temporais, alguma chuva mais forte, né? Inclusive pela região de Matão. Por quê? No sábado, aqui no sul do Brasil, a gente já deve ter alguma chuva, né? E aí vai avançar a frente fria em direção a São Paulo no decorrer do sábado. Eu olhando os dados de hoje de manhã, né, com previsão para o fim de semana, eu diria que já pode chegar já no início do domingo alguma chuva, né, se não na região de Matão, mas já no estado de São Paulo, já no domingo de manhã, e ao longo do domingo essa chuva se espalha por todo o estado. A princípio até pode ter algum volume interessante, a gente torce para que não venha com temporal, mas a gente pode ter alguma chuva um pouquinho melhor distribuída e até com volume um pouco melhor, assim, é uma expectativa. É isso que eu falei. Então, assim, aos poucos essa chuva vai retornar, ela vai começar a acontecer. É só a questão da irregularidade, principalmente para São Paulo, né, por causa do Laninha. Bom, esta temporada que se aproxima aí de chuvas, ela está herdando uma temporada anterior de baixa quantidade, segundo dizem, o que pode ser percebido nos rios nossos aqui da região, estão todos em níveis muito baixos. Complicadores como uma extensão de toda essa seca que nós tivemos aqui também, um período longo de estiagem, mais 2 geadas, que não foram intensas em todas as superfícies, causou alguns tipos de prejuízos aí e tudo. E aí a esperança é que essa estação, ela então restabelecesse esses residuais baixos. E pelo que eu vejo com essa instalação, vamos chamar assim, da Laninha, a temporada aí não vai restabelecer as condições razoáveis aí de reservas aqui não, né? Até março. Porque a gente vem por um período mais longo de déficit, né, de chuva, né? Então, assim, você até comentava um pouco antes, a gente olhando assim na relva já vê algo verdinho e tudo mais, né?
De uma maneira mais superficial, claro que toda chuva que aparece, ela dá uma certa recuperada, mas se a gente for falar em quantidade de umidade no solo, se a gente for falar em quantidade de chuva nos reservatórios, nos rios, aí não vai ser um período, uma outra chuva que apareça que vai fazer com que isso retorne, inclusive recupere o lençol freático, né? Então é mais difícil, você precisa ter uma sequência de meses onde essa chuva seja mais regular, onde ela apareça com uma certa frequência, para que aí tudo comece a recuperar, por bem como você falou, porque a gente está trazendo uma herança de um período extremamente seco, né? Então, isso, a gente, claro que, como eu falei, não é a melhor notícia, mas não é a pior, a melhor notícia é que a gente está entrando no período chuvoso, que ela vai começar a aparecer, então em alguns momentos vai recuperar, mas assim, dizer que a gente vai ter a solução definitiva, não, isso não muito por causa do Laninha. E eu separei também uma outra figura aí, eu acho que o pessoal pode colocar, porque a gente fica falando aqui do Laninha, e não sei se todo mundo sabe exatamente o que é isso. Ok, né? a imagem já está no ar, Puchalski, para você explicar. Já. Então, assim, ó, dá para ver do lado direito ali o contorno da América do Sul, né? Mais para o lado esquerdo, o contorno da Austrália, né? Nessa parte aí que está o azul sobre o oceano, é bem a região do Equador, tá? Região da linha do Equador. Então, assim, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico nessa parte do nosso planeta, entre a América do Sul, na altura do Peru, até a região da Indonésia e Austrália. Tá? Quando as águas desse oceano eles resfriam, o vento nessa região do Equador, que a gente chama de vento alísios, eles se intensificam. Tudo lá, tá? Tudo nessa região. E aí acontece isso, ou seja, um fenômeno que a gente chama de acoplado, ou seja, muda o comportamento da temperatura do Oceano Pacífico, na linha do Equador, e o vento nessa região. E isso desencadeia mudanças de clima, condições diferentes em diversas áreas do planeta. Né? E que, para nós especificamente, tanto do Sul quanto do Brasil, tá? O que acontece quando você tem isso lá no Oceano Pacífico? Você tem redução da chuva na parte centro-sul do Brasil e uma melhora no volume de chuva no centro-norte do país. Entendi. Essa é uma característica do Laninha, condições de ventos em altitude Entendi. Que fazem esse cenário. Então, assim, imagine, né? Eu até quis separar isso para que as pessoas entendam. Está tudo interligado, né, Laércio? Está tudo interligado. Então, algo que acontece muito longe da gente nos influencia. Traz né? influência. Na meteorologia é assim. Como dizia ela, do ponto de vista do deslocamento das células, dos átomos, o bater de asas da borboleta aqui muda as coisas no Japão. Né? Enfim, é isso. Mas, Puchalski, e encerrando aqui, eu vou trazer uma questão que não para de martelar na minha cabeça. Como é que eu diria aqui? Isso tudo que está acontecendo aí, muitos acreditam a industrialização do mundo e com isso poluição e essas coisas todas e tal, como que quer dizer que dos últimos 50, 60 anos para cá é que as chuvas então se tornaram, alguém compara com um momento lá atrás que era mais chuvoso e que agora então é por causa do homem e tal. Outros dizem não, são ciclos que acontecem e vejam, às vezes a manchete do jornal diz assim, não chovia tanto assim desde 1932, quer dizer, quando não estávamos industrializados. Então, eu fico naquela dúvida, em quem acreditar afinal de contas, Puchalski? Olha, Laércio, pode acreditar que essa irregularidade de chuva, esses extremos do tempo, seja para seca ou seja para chuva extrema, isso é dedo nosso, isso é dedo do ser humano mesmo, né? Isso já cientificamente extremamente comprovado, né? Que a gente está influenciando nas condições de clima do nosso planeta, num primeiro momento a partir da elevação da temperatura média do globo, e isso vai desencadeando mudanças de clima, né? Isso acontece desde a época da era pré-industrial, né? 1850, 1900, de lá para cá, pela tipo de matriz energética que a gente se utiliza, que eu digo, o planeta como um todo, queima de combustível fóssil, né? Exploração de petróleo, utilização do carvão para gerar energia, tudo isso acaba gerando uma quantidade muito grande de CO2 na atmosfera.
CO2 é um dos gases do efeito estufa. O efeito estufa é algo natural do planeta, extremamente necessário para nós, porque são gases que controlam, eles são como um porteiro de um prédio. Eles dizem, ó, você pode entrar no prédio, você fica de fora. Você que entrou, agora precisa sair. Eles controlam a energia que chega no planeta, né? Então, eles permitem que alguns raios solares atravessem e cheguem até nós, para termos a vida como a gente conhece. Eles impedem que alguns raios entrem, joga de novo para a atmosfera, e também faz com que o aquecimento, que não precisa mais aqui no planeta, volte para os níveis altos da atmosfera. Os gases do efeito estufa fazem isso. O CO2 é um desse gás. E o CO2, a função dele é permitir que o aquecimento que está em excesso no planeta saia. Né? Só que como a gente, nesse período, desde a pré-indústria para cá, a gente está jogando muito CO2 na atmosfera, esse CO2 ele não está deixando que essa energia em excesso saia para a atmosfera, e a temperatura do planeta está subindo. A partir daí, vem as mudanças de clima. Então, assim, isso aqui daria um outro programa. Eu estava pensando exatamente nisso. Uma hora nós vamos conversar sobre isso. Olha, valeu. Porque daí os extremos vão ser acentuados, tá? Só rapidamente. Então, assim, quando a gente tiver seca, a gente vai ter uma seca muito mais forte. Quando a gente tiver essas acas, essas chuvas fortes de verão do Sudeste, vão ser muito mais fortes. E aí, por aí vai. Entendeu? Mas olha, é muito interessante. A gente que é leigo, e os ouvintes, telespectadores, né? Claro, somos todos. A gente ficou... E o legal é que você conseguiu traduzir esse negócio que é super complexo para as pessoas todas entenderem que esse que é o propósito mesmo, né? O Leandro está com todo o seu conhecimento de meteorologista, mas falando para que todos entendam, e isso é muito importante, né? Eu digo sempre aqui que tem entrevistado que às vezes vem, e ele é técnico em algumas, né? E ele fica muito preocupado com a opinião do parceiro, do colega dele de trabalho, o que vai achar do que ele está falando. Aí ele pega e fala tudo complicado, né? E quando na verdade é isso que a gente quer sempre nessa linguagem, que todos entendam, e ainda mais nesse setor tão complexo aí de meteorologia. E graças a você, mais uma vez, agradeço muito, Leandro Puchalski, meteorologista, e tem lá todas as suas participações em emissoras do Grupo Globo no Rio de Janeiro, desculpem, no sul do país. Você tem um canal também próprio aí, ô Puchalski, que eu queria divulgar, se você tivesse, porque é sempre bom ter uma referência para consulta. Você tem? Eu tenho minhas redes sociais, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook, pode procurar ali para o Leandro Puchalski. Tá. Mas assim, como eu trabalho aqui em Santa Catarina, o meu foco é em Santa Catarina. Mas a gente, nas redes sociais, conversa com o pessoal de São Paulo, tirar algumas dúvidas, a gente vai ter o maior prazer para falar sobre São Paulo também. Assim. Que bacana. Leandro Puchalski, muitíssimo obrigado aí, aliás, pelo carinho. Ele ficou aqui uns 10 minutos antes da entrevista, gerando essas imagens de tudo, todo o detalhe de alguém que gosta do que faz e fez com tanta atenção e carinho, também por essa gentileza aí, eu te agradeço. Muito obrigado, viu, Puchalski? Imagino, sempre um grande prazer, a gente está sempre à disposição aqui, se precisar é só chamar. Agradeço mais uma vez essa oportunidade aí. Um abraço para vocês e um bom fim de semana. Outro abraço, Puchalski.